Conheça 3 REITs que pagam dividendos mensais em dólar. Este é o segundo vídeo de uma série com 4 episódios em que eu vou apresentar os 12 REITs de tijolos que oferecem dividendos mensais. Então fique atento, nós ainda teremos mais 2 episódios para cobrir os outros 6 REITs que pagam mensalmente. E claro, se você não acessou o primeiro vídeo de análise, ele vai estar na descrição, então já confere. Agora, investidor, pense comigo. Se você busca formas de construir uma renda passiva sólida e diversificada, você já considerou investir fora do Brasil? Muitos investidores focam apenas no mercado local, mas há oportunidades no exterior que podem trazer mais segurança e até mesmo valorização ao seu patrimônio. Nos Estados Unidos, existe um modelo de investimento que combina o melhor do mercado imobiliário com a praticidade da Bolsa de Valores, os REITs. Eles permitem que qualquer investidor, que eu e você, tenhamos participação em grandes empreendimentos, como shoppings, hospitais, galpões logísticos e até data centers gigantes, sem precisar comprar um imóvel inteiro. E a melhor parte, muitos desses REITs distribuem dividendos mensalmente, proporcionando um fluxo de renda previsível e em uma moeda forte, como é o caso do dólar. E fica ligado, investidor, porque eu preparei um conteúdo exclusivo sobre ETFs irlandeses, aqueles que podem eliminar seus dividendos no exterior e até mesmo o imposto sobre herança. Então, se você quiser saber mais, o link para o vídeo está na descrição. E claro, já deixa aquele like maroto e se inscreva nesse canal para não perder os 2 próximos vídeos sobre dividendos mensais. Vem comigo! E antes de mais nada, eu quero lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, então pense nisso como uma conversa entre amigos, onde eu compartilho as minhas experiências e você tira as suas próprias conclusões. LTC Properties, REIT de saúde que paga mensalmente. A LTC Properties, cujo ticker de negociação é LTC, é um REIT focado em asilos e centros de cuidados de saúde desde 1992. E, claro, se destaca bastante pelo pagamento de dividendos mensais, um atrativo para investidores como você que busca renda passiva recorrente. Com um portfólio de quase 200 propriedades espalhadas pelos Estados Unidos, a empresa atua exclusivamente no mercado americano, aproveitando a crescente demanda por cuidados de longo prazo devido ao envelhecimento da população. Mas preste atenção, investidor. O setor de saúde nos Estados Unidos, num primeiro momento, pode parecer um investimento seguro, especialmente por conta dos altos custos dos serviços médicos e do aumento da expectativa de vida. No entanto, trata-se de um segmento altamente regulado e influenciado por fatores políticos, sofrendo impactos conforme mudanças de governo e políticas de saúde. Além disso, eu diria que a pandemia trouxe diversos desafios significativos, tornando essencial avaliar os riscos e, de certa forma, também a instabilidade financeira dos inquilinos da LTC. E já que estamos falando sobre inquilinos, a LTC Properties tem uma alta concentração de receita em poucos locatários, com o maior deles representando 15% da receita total e o segmento maior pouco mais de 10%. Isso significa que 35% da receita vem apenas desses 2 inquilinos, tornando o REIT vulnerável caso um deles enfrente dificuldades financeiras. Então é importante que você fique ligado nesse ponto. E perceba, como os aluguéis são a principal fonte de pagamentos dos dividendos, já que os REITs distribuem renda através do pagamento dos aluguéis dos imóveis locados, essa concentração exige atenção por parte dos investidores, no caso, por parte dos acionistas, por parte de quem pretende investir nesse REIT. E com 30 anos de histórico desde seu IPO, a LTC tem uma longa trajetória no mercado, permitindo uma boa análise em termos de desempenho. A sua gestão também é interna, o que pode garantir um alinhamento maior com os interesses dos acionistas. No entanto, investidor, essa empresa é classificada como uma small cap, ou seja, implica em maior volatilidade no preço de suas ações, já que é uma empresa de pequeno porte. E com isso pode ter um potencial de retorno maior, mas o risco também vai ser maior. E sobre os indicadores financeiros dessa empresa, a LTC Properties vem recuperando seu FFO e o FFO por ação lentamente, com aumentos de 6% e 3% nos últimos 5 anos, respectivamente, considerando, claro, todo o impacto pandêmico. Além disso, a empresa mantém um payout na casa dos 87%, o que indica que grande parte do lucro é distribuída aos acionistas.
Sua dívida sobre ativos está girando em torno dos 39%, um nível relativamente controlado, enquanto sua ocupação gira em torno de 80%, um fator que merece atenção, mas que vem se recuperando no decorrer dos anos. Quanto aos dividendos, os nossos tão preciosos dividendos, percebe o investidor que essa empresa paga o mesmo valor desde 2016, sem aumentos, o que pode ser um ponto negativo, claro, depende da sua análise, para quem busca incremento contínuo na renda paga. Por outro lado, o yield gira em torno de 7%, o que é um yield alto para o patamar americano, com um pagamento anual de $2,28, equivalente a 19 cents por mês. Como eu destaquei, esse yield é relativamente alto para o panorama americano, mas ele está em linha com a média do seu yield nos últimos 5 anos, bem também em linha aqui com a média do setor. E o Modiv Industrial é um REIT particularmente interessante, já que tem apenas 2 anos de listagem na bolsa. Ou seja, é um REIT bem novo e que já tem uma característica bastante interessante, que é pagar dividendos mensais. Mas por conta disso, investidor, é preciso dar uma atenção, eu diria que especial, pois ainda não possui um histórico consolidado de análise. E apesar da nomenclatura industrial, esse REIT atua nos setores industrial, varejista e de escritórios, com foco em contratos do tipo Triple Net Lease, onde o inquilino se responsabiliza pelas despesas, manutenções e impostos inerentes aos imóveis locados. Trata-se de uma small cap, ou seja, uma empresa com pequena capitalização no mercado, com quase 150 milhões de market cap. Então, sim, com certeza é uma empresa bastante volátil. Como assim, Aline? Isso pode indicar que as ações dessa empresa, podem apresentar maior variações de preço. Então, isso está extremamente alinhado ao risco, que, por outro lado, pode vir acompanhado de maiores retornos. Então, quanto maior o retorno, maior será o risco. E em decorrência disso, esse REIT apresenta um yield de quase 8% em dólar, o que mais uma vez é considerado elevado para o contexto americano. Isso equivale a uma renda de $1,17 por ação anualmente, com pagamento mensal, como eu já comentei. E quanto aos dividendos, os nossos tão preciosos dividendos, essa empresa os distribui há quase 3 anos, com 2 anos consecutivos de crescimento na renda paga aos acionistas. Atualmente, o payout gira em torno de 86%, que é um payout normal para quem é Triple Net Lease a maior parte das vezes. E a média do yield desse REIT está bastante alinhada com a média dos REITs que são classificados como diversificados, já que eles atuam em uma diversidade de segmentos, na verdade, em mais de um segmento. E claro, investidor, embora o histórico curto dificulte bastante uma análise mais aprofundada, nos últimos 3 anos houve um crescimento de 13% no AFFO e de 3% no AFFO por ação. Além disso, a dívida sobre ativos está em torno de 55%, com uma relação de EBITDA de 7,3 vezes. E por fim, esse REIT conta com mais de 40 propriedades, apresenta 98% de ocupação do seu portfólio ocupado e possui contratos com duração média superior a 13 anos, que são os contratos net lease. A Realty Income, uma das queridinhas do mercado, cujo ticker de negociação é apenas a vogal O, é conhecida como empresa dos dividendos mensais, e isso acaba a tornando, como eu falei, bastante popular. Com cerca de 15.500 propriedades em seu portfólio, espalhadas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a Realty Income mantém uma taxa de ocupação média de quase 99%, o que reflete uma boa capacidade de gerar renda consistente para seus investidores, mesmo durante crises econômicas. E esse REIT conta com uma história de mais de 50 anos, sendo 30 anos de listagem em bolsa, e tem um foco estratégico em seu portfólio de imóveis, operando sob contratos Triple Net Lease, como eu comentei para vocês, nos quais os inquilinos são responsáveis pelos custos, pela manutenção e pelos impostos, e até mesmo os seguros inerentes aos imóveis locados. Então eu diria que essa estrutura não apenas reduz os riscos para a Realty Income, mas também aumenta a previsibilidade e a estabilidade dos fluxos de caixa, garantindo que os dividendos mensais possam ser pagos de forma mais consistente. A Realty Income também vem expandindo seu portfólio para além do setor varejista, focando em setores como o setor industrial, cassinos e data centers, através de parcerias estratégicas e aquisições. Isso diversifica ainda mais a sua base de receita e eu diria que fortalece o portfólio. A Realty Income é membro do índice S&P 500
Dividend Aristocrats, o que significa que a empresa não apenas paga, mas também aumenta seus dividendos há mais de 25 anos consecutivos. Na verdade, atualmente conta com 27 anos de aumentos consecutivos, com uma taxa média de crescimento anual nos dividendos de cerca de 8,3%. E claro, isso se traduz em um gráfico de consistência de pagamento e incremento de renda paga, demonstrando um sério compromisso com os acionistas, mesmo em face de desafios como as mudanças no mercado imobiliário e as flutuações nas taxas de juros. A empresa também possui um rating de crédito elevado, ou seja, o A, que lhe dá acesso a financiamentos com taxas mais baixas e oferece maior flexibilidade em momentos de renegociação de dívidas. Isso é particularmente relevante quando consideramos que a Realty Income está expandindo suas operações globalmente, incluindo um portfólio crescente na Europa, com maior presença em países como Alemanha, França, Itália e Espanha. Falando em números, a Realty Income oferece um yield de aproximadamente 6%. Também uma capitalização no mercado acima de 45 bilhões de dólares, ou seja, já uma large cap, já uma empresa bastante consolidada. E nos últimos 5 anos, a empresa viu seu AFFO e AFFO por ação crescerem, com um aumento de cerca de 32% e 5% respectivamente. E sobre a dívida, a empresa apresenta uma dívida sobre ativos de quase 39%, com uma EBITDA de 5,4 vezes, uma cobertura de 4,8 vezes e uma taxa de juros de 3,9%. E perceba também o histórico de desempenho no longo prazo da Realty Income na XStation, uma plataforma bastante usual para você usar métricas e indicadores de ativos internacionais. O link para o acesso está na descrição. E se você quiser conferir um pouco mais sobre números, sobre indicadores, sobre o histórico de desempenho dessa empresa, você pode acessar a plataforma XStation, que é uma das plataformas mais usuais que eu utilizo e que você pode utilizar também para acessar métricas e indicadores de ativos internacionais. O link está na descrição. Quantos REITs você acha aconselhável para uma carteira de longo prazo? Eu acredito que uma carteira com 8 a 12 REITs já oferece uma boa exposição direta ao setor imobiliário, mas é importante considerar o contexto geral do portfólio. Eu imagino que você seja brasileiro, mas independente da sua nacionalidade, é essencial definir como você pretende distribuir seus investimentos. Por exemplo, 30% do seu patrimônio no Brasil ou no seu país de origem, 50% nos Estados Unidos, 20% na Europa. Essa seria uma carteira total hipotética. E dentro da alocação de 50% nos Estados Unidos, caso você tenha um foco em geração de renda, você poderia distribuir assim: 40% alocados em REITs, 20% em renda fixa, se você for adepto, óbvio, a essa estratégia, 30% em ações ou ETFs de ações que sejam bons pagadores de dividendos e 10% em ações ou ETFs de ações que sejam focados em crescimento. Nesse contexto, uma carteira com 8 a 12 REITs já proporciona uma boa diversificação e evita uma pulverização excessiva dos seus investimentos. Comente sobre o ETF REIT. O REIT investe em REITs de forma global, ou seja, em países desenvolvidos e emergentes. A vantagem: exposição ampla ao mercado imobiliário global, o que gera uma boa diversificação. A desvantagem, já que nem tudo são flores, com um bônus vem um ônus. A desvantagem é que os REITs americanos apresentam melhores desempenhos do que os REITs de outros países. Então, essa característica pode afetar no desempenho do ETF. Perceba que mais de 70% do seu portfólio são de REITs americanos, mas você terá REITs australianos, japoneses, ingleses, canadenses, franceses. Então, aqui você já consegue perceber isso. Ele também é gerido pela BlackRock, paga dividendos com frequência trimestral e atualmente apresenta um yield de 3,5% a 4%. Veja também, investidor, que o seu histórico, o histórico desse ETF é bastante instável, ou seja, não é um histórico de incremento de dividendos contínuos e no seu top 10 atual nós vemos REITs como Prologis, Equinix, Welltower, Digital REIT, Simon Property, Realty Income, Public Storage, Iron Mountain e Extra Space, que seria o top 10, por exemplo, muito parecido, seria um top 10 bem parecido com o VNQ. E aí, investidor, chegamos ao final de mais um vídeo. O que é que você achou desses REITs? Você tem ou pensa em ter algum desses REITs em carteira? Já deixa a sua opinião nos comentários. Claro, já deixa aquele like maroto nesse vídeo e se inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos. E se você deseja conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a minha consultoria, acesse o link do meu WhatsApp para a gente bater um papo. Eu sou a Aline Barbosa e eu te vejo no próximo vídeo.